Segundo livro de Crônicas, capítulo 30. Depois disso, o rei Ezequias enviou mensageiros por toda a terra de Israel e de Judá, e mandou cartas para o povo das tribos de Efraim e de Manassés, convidando todos para virem ao templo em Jerusalém, a fim de comemorar a festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus de Israel. O rei, as autoridades e os moradores de Jerusalém tinham concordado em comemorar essa festa no segundo mês do ano, porque não tinha podido fazê-lo no tempo marcado, isso é, no primeiro mês. Isso porque os sacerdotes que se haviam purificado eram poucos e o povo não se havia reunido em Jerusalém. O rei e o povo acharam bom o seu plano. Resolveram espalhar a notícia pelo país inteiro, desde a cidade de Berseba no sul até a tribo de Dan no norte, convidando todos para virem a Jerusalém a fim de tomar parte na festa da Páscoa em honra do Senhor, o Deus de Israel. Pois já fazia muito tempo que a Páscoa não era comemorada de acordo com o que estava escrito na lei. Os mensageiros obedeceram à ordem do rei e levaram as cartas do rei e também as cartas das altas autoridades por toda a terra de Israel e de Judá. Elas diziam assim: povo de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Israel e de Jacó. E assim ele voltará para vocês que escaparam do poder dos reis da Assíria. Não sejam como os seus antepassados e como os seus patrícios, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Foi por isso que ele os destruiu. Como vocês estão vendo, não sejam teimosos como os seus antepassados, mas sejam obedientes ao Senhor. Venham ao templo que ele separou para a sua adoração para sempre, e adorem a Deus, a fim de que ele pare de ficar irado com vocês. Se vocês voltarem para Deus, então os inimigos que levaram os seus parentes e os seus filhos como prisioneiros terão pena deles e os deixarão voltar para casa, pois o Senhor nosso Deus é bondoso e misericordioso e os aceitará se vocês voltarem para ele. Os mensageiros foram por todas as cidades das tribos de Efraim e de Manassés, chegando até o território da tribo de Zebulon, no norte. Mas todos riram e caçoaram deles, e Asser de Manassés e de Zebulon se arrependeram e foram até Jerusalém. E em Judá, Deus fez com que todo o povo cumprisse o que o rei e as altas autoridades tinham ordenado, obedecendo à ordem de Deus, o Senhor. Portanto, no segundo mês do ano, muitas pessoas foram até Jerusalém para comemorar a festa dos pães sem fermento. Era uma multidão enorme. Pegaram os altares onde eram oferecidos sacrifícios e também os altares onde eram queimados incensos e os jogaram no vale de Cedron. No dia 14 do segundo mês, mataram os carneiros para a festa da Páscoa. Os sacerdotes e os levitas ficaram com vergonha e por isso se purificaram e levaram ao templo sacrifícios para serem completamente queimados. Foram para os seus lugares no templo, de acordo com o que mandava a lei de Moisés, homem de Deus. Os levitas davam o sangue dos animais aos sacerdotes e eles borrifaram o altar. Havia ali muitas pessoas que estavam impuras e por isso os levitas precisaram matar os carneiros que essas pessoas ofereciam, a fim de dedicá-los a Deus o Senhor, pois muitas pessoas das tribos de Efraim, de Manassés, de Isacar e de Zebulon haviam comido o jantar da Páscoa, sem terem se purificado, como manda a lei de Deus. Mas Ezequias orou em favor delas, dizendo: Ó Deus bondoso,
Perdoa todos os que com todo o coração te adoraram a ti, ó Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Perdoa-os, ó Senhor, ainda que eles não se tenham purificado de acordo com a lei do templo. O Senhor Deus atendeu o pedido de Ezequias e perdoou o povo. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém comemoraram com grande alegria a festa dos pães sem fermento. Todos os dias os sacerdotes e os levitas louvaram a Deus, tocando bem alto os instrumentos musicais sagrados. Ezequias elogiou todos os levitas que haviam dirigido tão bem o culto de adoração. Durante 7 dias todos tomaram parte na festa, apresentaram as ofertas de paz e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Aí concordaram em festejar mais 7 dias e assim fizeram com muita alegria. O rei Ezequias deu ao povo 1000 touros novos e 7.000 carneiros. E as altas autoridades deram 1000 touros novos e 10.000 carneiros para a festa. E muitos sacerdotes se purificaram. Assim todo mundo ficou alegre. O povo de Judá, os sacerdotes, os levitas, as pessoas que tinham vindo da terra de Israel e os estrangeiros que moravam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em toda a cidade de Jerusalém, pois desde o tempo de Salomão, rei de Israel, filho de Davi, nunca havia acontecido uma coisa assim. Os sacerdotes e os levitas de pé pediram as bênçãos de Deus para o povo, e Deus, no seu santo lar no céu, ouviu as orações e atendeu o pedido deles. Segundo livro de Crônicas, capítulo 31. Quando a festa terminou, todos os israelitas que estavam em Jerusalém foram pelas cidades de Judá, quebrando as colunas do deus Baal, cortando os postes da deusa Será e destruindo os altares e os lugares pagãos de adoração. Fizeram o mesmo em todo o território das tribos de Judá e de Benjamim, de Efraim e de Manassés. Depois todos voltaram para casa. Ezequias organizou os sacerdotes e os levitas em grupos, dando a cada grupo a sua responsabilidade. Os sacerdotes apresentavam os sacrifícios que eram completamente queimados e as ofertas de paz. Os levitas cantavam louvores e davam graças a Deus, e guardavam os portões do templo. Dos seus touros e dos seus carneiros, o rei dava animais para os sacrifícios a serem completamente queimados, que eram oferecidos de manhã e à tarde, e também para os sacrifícios a serem completamente queimados, que eram oferecidos nos sábados, nas festas da lua nova e nas outras festas fixas, conforme mandava a lei de Deus, o Senhor. O rei ordenou aos moradores de Jerusalém que entregassem aos sacerdotes e levitas tudo o que é de direito era deles, a fim de que pudessem gastar todo o seu tempo fazendo aquilo que a lei do Senhor mandava. Logo que a ordem do rei foi anunciada, o povo deu generosamente a melhor parte do seu trigo, vinho, azeite, mel e de todos os outros produtos das suas plantações. Trouxeram também em grande quantidade a 10ª parte de tudo que tinham. Os que moravam em Israel e os moradores das outras cidades de Judá também trouxeram a 10ª parte dos seus touros e dos seus carneiros e a 10ª parte de tudo o que tinham dedicado ao Senhor seu Deus. E juntaram as coisas em grandes montões. Começaram a amontoar as ofertas no 3º mês e terminaram no 7º mês. Quando Ezequias e as altas autoridades foram ver aqueles montões de oferta, louvaram a Deus o Senhor e elogiaram o povo de Israel. Ezequias falou com os sacerdotes e os levitas a respeito daqueles montões. E o grande sacerdote Azarias, descendente de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer todas essas ofertas ao templo,
Nós temos tido bastante para comer e tem sobrado muita coisa. O Senhor Deus tem abençoado o seu povo e por isso temos comida até demais. Aí o rei Ezequias ordenou que preparassem depósitos no templo e isso foi feito. Foram honestos e colocaram ali todas as ofertas, os dízimos e as coisas dedicadas a Deus. Para tomar conta dos depósitos, puseram um levita chamado Conanias, que tinha como ajudante o seu irmão Simei. O rei Ezequias e o grande sacerdote Azarias nomearam os seguintes levitas para servirem debaixo da direção de Conanias e Simei: Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Esmaquias, Maate e Benaías. O guarda do portão leste do templo, Coré, filho de Ima, estava encarregado das ofertas feitas a Deus por vontade própria. Ele distribuiu as ofertas e as coisas dedicadas a Deus. Nas outras cidades onde os sacerdotes moravam, os seguintes levitas trabalhavam fielmente debaixo da direção de Coré: Éden, Miniamim, Jesuá, Semaías, Amariá e Secanias. Estes distribuíam as porções devidas a todos os seus colegas, os levitas, de acordo com os grupos que pertenciam tanto a cada um a mesma porção, sem levar em conta se os seus nomes estavam ou não nas listas dos seus antepassados. A distribuição era feita a todos os homens de 30 anos acima que iam ao templo para fazer o seu serviço diário, de acordo com o grupo a que pertenciam o trabalho que faziam. A lista dos sacerdotes foi feita de acordo com os seus grupos de famílias. Os levitas de 20 anos para cima estavam alistados de acordo com o trabalho que faziam e o grupo que pertenciam. Nas listas estavam também os nomes das mulheres, dos filhos, das filhas, isso é, da família inteira. Os sacerdotes, os levitas que tinham sido consagrados a Deus e precisavam estar sempre prontos para fazer o seu trabalho sagrado. Havia também homens nomeados para distribuírem os alimentos que eram para os sacerdotes, os descendentes de Arão, que moravam nas cidades dos sacerdotes ou nos campos que ficavam ao redor, e também os alimentos que eram para todos os levitas, cujos nomes estavam nas listas. Foi isso o que Ezequias fez em toda a terra de Judá. Ele sempre foi bom, correto e fiel em todos os serviços que prestou ao Senhor, seu Deus. Tudo o que Ezequias fez está no templo. Tudo que Ezequias fez para o templo, ou em obediência à lei de Deus, a lei deu certo porque ele procurou sempre seguir com todo o coração a vontade de Deus. 2 Crônicas, capítulo 32. Depois de tudo isso e dessas provas de fidelidade que o rei Ezequias deu, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu o país de Judá. O seu exército cercou a cidade protegida por muralhas, procurando conquistá-las. Quando Ezequias viu o que Senaqueribe estava planejando atacar Jerusalém também, consultou seus chefes e militares e civis e propôs que tapassem as fontes de água que ficavam fora da cidade, e eles concordaram com o plano. Muita gente se ajuntou e foram tapar todas as fontes e também o canal que atravessava aquela região. Isso foi feito para que os assírios encontrassem pouca água quando chegassem perto da cidade. Ezequias se animou e consertou a muralha da cidade. Construiu torres em cima delas e levantou outra muralha em redor da que já existia. Também construiu defesas no aterro que havia sido feito do lado leste,
na cidade de Davi, e mandou fazer outras lanças e escudos. Colocou oficiais no comando de todos os homens da cidade. Mandou os oficiais se reunirem na praça do portão de entrada da cidade e disse: sejam fortes e corajosos, não fiquem assustados, nem tenham medo. O rei da Assíria e do seu enorme exército, porque aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado dele. Ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo ficou animado ao ouvir as palavras do rei Ezequias. Algum tempo depois, Semaqueribe, rei da Assíria, junto com seu exército, estava cercando a cidade de Laquis. Ele enviou alguns oficiais a Jerusalém para entregarem ao rei Ezequias a seguinte mensagem: eu, Semaqueribe, rei da Assíria, quero saber como é que vocês, moradores de Jerusalém, podem se sentir seguros ficando aí enquanto o exército inimigo está cercando a cidade. Ezequias diz que o Senhor, o Deus de vocês, os livrará das minhas mãos. Mas ele os está enganando e vocês morrerão de fome e sede. Pois foi o próprio Ezequias que acabou com os lugares de adoração e com os altares desse Deus, e disse ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que adorassem a Deus diante de um altar só e queimassem incenso somente naquele altar. Será que vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos com os povos de outras nações? Vocês pensam que os deuses daquelas nações foram capazes de salvá-las das minhas mãos? Não houve nenhum deus das nações que os seus antepassados conquistaram que fosse capaz de salvar o seu povo do meu poder. Então, por que é que vocês pensam que o seu Deus pode salvá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem que Ezequias o enganem assim. Não se iludam, não acreditem nele. Nunca houve nenhum Deus que pudesse salvar o seu povo do poder dos seus antepassados ou do meu poder. Muito menos o Deus de vocês poderá salvá-los. Os oficiais assírios disseram coisas ainda piores contra Deus, o Senhor, e contra o seu servo Ezequias. E Semaqueribe escreveu cartas que insultava o Senhor, Deus de Israel, dizendo o seguinte contra ele: os deuses das outras nações não salvarão os seus povos das minhas mãos. Assim também o rei de Ezequias não salvará o seu povo das minhas mãos. Os oficiais gritaram, isso é, em hebraico, aos oficiais. Os oficiais gritaram isso em hebraico aos moradores de Jerusalém que estavam em cima da muralha da cidade, a fim de assustá-los e deixá-los apavorados, e assim poder conquistar a cidade. Os oficiais falaram a respeito do Deus de Jerusalém como se ele fosse como os deuses de outros povos, que são ídolos feitos por mãos humanas. Aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Então o Senhor Deus enviou um anjo e matou todos os soldados e todos os oficiais do exército assírio. Pronto, acabou. O rei Semaqueribe voltou envergonhado para o seu país. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Foi assim que o Senhor Deus salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Semaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os outros inimigos. E Deus deu ao seu povo paz com todos os países vizinhos. Muitas pessoas iam a Jerusalém, levando ofertas ao Senhor e ricos presentes para o rei Ezequias, de Judá. Naquela época em diante, a fama de Ezequias foi crescendo por todas as nações. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Então,
orou a Deus, o Senhor, e Deus respondeu. Dando um sinal para provar que ele ficaria bom. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Por isso Deus ficou irado com ele, com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Aí Ezequias arrependeu do seu orgulho, como também os moradores de Jerusalém. Assim o Senhor só castigou o povo depois da morte de Ezequias. Ezequias ficou muito rico e recebeu muitas homenagens, construiu depósitos para guardar a prata e o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e outros objetos de valor que possuía. Construiu também armazéns para os cereais e vinho e o azeite, estribeiras, barias para o gado e currais para os carneiros. Ezequias também construiu cidades. Ele se tornou dono de muito gado e de muitos carneiros, pois Deus lhe deu muita riqueza. Foi Ezequias quem mandou tapar a saída de cima da fonte de Gion e cavar no lado oeste de Jerusalém um túnel para levar água para dentro da cidade. Tudo o que Ezequias fez deu certo. Quando as altas autoridades da Babilônia enviaram mensageiros a Ezequias para fazerem perguntas sobre o milagre que havia acontecido em Judá, Deus não o ajudou, pois queria pô-lo à prova a fim de descobrir o que estava no fundo do seu coração. Tudo o que mais Ezequias fez, inclusive as coisas que fez como prova da sua dedicação a Deus, está escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e na história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na parte de cima dos túmulos dos reis, que eram descendentes de Davi. Quando ele morreu, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém lhe prestaram homenagens, e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. Olá, eu sou a pastora Neuza e quero orar por você, pela sua vida financeira. Que o Senhor Deus, nosso Pai, é Deus da promessa, é Deus de prosperidade. Que o Senhor venha abrir as portas, as comportas do céu, prosperando essas vidas, Pai. Que o Senhor não deixe faltar nada. Que o Senhor abra as janelas do céu, Pai, para que eles possam, Pai, cumprir aquilo que o Senhor tem prometido. Abre, Senhor, abre as comportas do céu e abençoe e prospera os teus filhos para a honra e a glória do teu nome. Amém.